Olá, seja bem-vindo a mais um Poder Político. A partir de agora vamos analisar os assuntos da política e olha que foram muitos assuntos importantes nesses últimos dias na cidade de Anápolis. Agradecendo a iLive Produções na produção aqui do nosso Poder Político, ao lado do jornalista Marcos Vieira e também do Lucivan Machado. E nós começamos falando do assunto que sacudiu a cidade nesses últimos dias no mundo político, a desistência do ex-prefeito e atual deputado estadual Antônio Gomide de sua possível candidatura a prefeito nesse ano por questões de saúde. Ele já comunicou oficialmente ao partido que aponta a possibilidade de indicação do nome da vereadora professora Geli como a substituta de Gomide, como candidata a prefeita pelo partido nas eleições desse ano. E a pergunta que fica para a gente, não é, além, obviamente, da gente falar sobre a decisão de Antônio Gomide em sair por questão de saúde, Marcos e Lucivan, além do que nós já sabemos da motivação, é entender como esse tabuleiro vai mexer a partir de agora com a saída de Gomide, que era um dos favoritos a estar no segundo turno para disputar as eleições desse ano. Num primeiro momento, assim, que impacto vocês observam que já traz para a discussão política a desistência de Antônio Gomide? Na minha opinião, fim da polarização. Por enquanto, né? Porque a gente sabe que o PT vai ter uma candidatura e o PT é entendido por alguns como o principal oponente do prefeito Roberto Naves. Mas assim, a princípio a gente vê o fim de uma polarização de todas as pesquisas não divulgadas. A gente via os dois nomes, Antônio Gomide e Roberto Naves, figurando ali na ponta com uma possível polarização aqui em Anápolis. Agora abre-se então a possibilidade para todos aqueles que estavam surgindo como terceira via. Quando você fala em pesquisa, a gente imagina assim, as pesquisas possivelmente realizadas internamente e aquelas imaginadas, né? Tem algumas que são imaginadas. São imaginadas também, não é? Lucivan? Eu acredito que acaba com essa questão da terceira via, porque fala assim, o Roberto Naves é a primeira via, Antônio Gomide é a segunda via, e aí pode surgir uma terceira via. Agora, se não tem a segunda via, como vai ter a terceira via? Então, acredito que acabou com essa questão da segunda via. É claro, alguém vai se beneficiar com isso. O Antônio Gomide, ele era apontado como o favorito para buscar a eleição para prefeito de Anápolis. Com a sua saída, as pedras do tabuleiro mudam completamente, mudam todas. Alguém vai se beneficiar com isso. Agora, quem? É o que nós vamos tentar descobrir aqui agora. Analisando tecnicamente, jornalisticamente, eu queria ouvir de vocês primeiro o seguinte. O primeiro impacto da saída de Gomide, além dele mesmo, né, além de uma situação que envolve ele, o primeiro impacto eu acho que é para ele, né? Mas depois dele, o próximo impacto é no PT. Com a mudança do nome, saindo Gomide, entrando a professora Geli, qual é o impacto que essa mudança traz internamente? Porque o Gomide, além da influência que ele tem dentro do partido, a mobilização que ele faz com a militância, ele também gravitava em torno dele apoio de pessoas que nem eram do PT. Que impacto tem para o PT inicialmente a saída de Gomide, dentro do PT, internamente? Enorme, o impacto é enorme, porque a gente ouve muitas pessoas dizendo, eu não voto no PT, eu não voto no PT. Inclusive eu já contei aqui um fato que ocorreu nas eleições de 2016 com o então candidato João Gomes. Eu estive presente em um local que o João Gomes pedindo voto, uma senhora falou, se o senhor fosse de outro partido eu votaria, mas no PT eu não voto. Antônio Gomide é diferente. Muitas pessoas, tem aqueles militantes do PT que vão votar aquele percentual ali que é certeza que vota no Antônio Gomide. Mas tem muitas pessoas que votavam em Antônio Gomide, mesmo ele sendo do Partido dos Trabalhadores. Pessoas que não eram simpáticas ao PT, mas simpáticas a ele, ao trabalho que ele fez, a pessoa dele, enfim. Eu acredito que a professora Geli não vai conseguir acarretar tudo isso para ela, todos esses, né? Tem muita gente que agora fala, não é a Geli? Não, é do PT, então não voto, é diferente. Não, e a comprovação prática disso foi a reeleição de Antônio Gomide. Ele foi reeleito com quase 90% dos votos válidos. Então, teve muita gente que votou nele naquela época que não eram eleitores do PT, não é isso, justamente. Marcos? A gente não pode deduzir isso de acordo com os números? Quase 90% de E se a gente considera as votações presidenciais aqui em Anápolis, a gente vê que é um eleitorado que não vota no PT, porque assim, no auge, o ex-presidente Lula não venceu a eleição aqui no município. Então a gente vê que a votação é mais para Antônio Gomide. E aí abre o debate. Ele se afasta do processo eleitoral, ele não participa da campanha por indicação médica. Ele mesmo, na nota dele oficial, diz que precisa de 6 meses
O médico pediu para ele 6 meses para ele se recuperar da cirurgia mais recente. Ou seja, ele está fora da campanha. A gente pode considerar isso. Ele não é candidato e ele não vai estar presente de forma assim... Pelo menos como gostaria de estar, como gostaria, como deveria estar para uma candidatura que, embora seja uma política conhecida, não tem tanto conhecimento da cidade. Dentro do que o Marcos está falando, na cidade, eu questionei a professora Geli, a vereadora professora Geli, essa semana, como que será o desempenho de Antônio Gomes, como que ele vai trabalhar na campanha. Diz que ele vai sim, mas eu tenho minhas dúvidas. Se ele terá condições, é claro, tem suas limitações. Eu acredito que se ele tivesse condições de fazer campanha, ele seria o candidato. Né? Mas a professora Geli garante que dentro das suas limitações, ele vai apoiar, vai ajudar sim durante a campanha. Vamos ver até que ponto será essa ajuda, né? Que é fundamental. Antônio Gomide seria um carro-chefe para pedir votos para ela. E aí abre um outro ponto que também que chama a atenção, Orisvaldo. Na minha opinião, dificulta também com a saída de Antônio Gomide da campanha até eleger vereadores, dificulta um pouco mais. Para vocês terem uma ideia, em 2012, quando Antônio Gomide buscou a reeleição, teve quase 8 mil votos de legenda do PT. Já na eleição de 2016, que tinha como candidato João Gomes, não chegou a 3 mil. Quer dizer, isso influencia também na eleição de vereadores. Não sei até que ponto se a legenda, vai né? prejudicar para o PT também, pode ter certeza disso. E quando ele foi candidato a vereador, ele próprio puxou, levou um monte também. Ele levou quase 12 mil votos, que obviamente ajudaram a eleger outros na chapa, que era formada pelo PT e pelo PRP, que elegeu o Pedro Mariano. Isso. Né? Então tem esse fato também, esse fator. Mas assim, a gente faz essa análise toda porque sai aquele que era um super favorito a estar no segundo turno e brigar para a candidatura e entra alguém que está sendo experimentado pela primeira vez para o Executivo Municipal. Mas a gente tem que considerar que a vereadora professora Geli é experiente, já foi experimentada nas urnas e foi bem votada para o Senado. Tem um bom debate. Né? Foi bem votada para o Senado. Então, assim, eu concordo que a chapa fica prejudicada, mas a gente tem que considerar o desempenho dela também, né? Porque, assim, que pese o partido que a gente falou aqui agora. Nós, enquanto jornalistas, enquanto analistas do jornalismo político, nós não podemos ser ingênuos a ponto, né, Marcos Lucivan, de imaginar que com a saída de Gomide não muda a estatura, né, ou a estrutura, a musculatura do PT na disputa das eleições. Óbvio que muda. Antônio Gomide, ele tem há um entendimento sobre a abrangência dele no contexto político eleitoral de Anápolis muito pesado, muito forte. Sem ele, muda o quadro. Fica ruim? Não vejo que fica ruim, mas obviamente essa musculatura ela diminui. Concorda? É o que a professora Geli. Isso não quer dizer que não haja possibilidade ainda do PT brigar para chegar no segundo turno, com o nome da professora Geli. A questão não é essa, mas que muda o perfil, muda a intensidade da candidatura. Uma coisa é Gomide, outra coisa é outro nome. É mais ou menos o seguinte, se eu tivesse que fazer uma aposta quem iria para o segundo turno, eu apostaria tudo que eu tinha em Antônio Gomide, que eu acho que ele ia para o segundo turno. Agora com o professor Geli eu já não teria coragem tanto. É claro, pode chegar no segundo turno? Pode. Eu também não estou aqui. O professor Geli é um bom nome, um nome tranquilo, não é um nome pesado. Mas é mais difícil para ela do que Antônio Gomide. E eu não sei até que ponto ela vai conseguir fazer aquilo. É a professora Geli, então eu vou votar, mesmo sendo do PT. Aquilo que eu falei agora há pouco. É Antônio Gomide, é do PT, mas eu voto no Antônio Gomide. Será que ela vai conseguir fazer isso também? É complicado. Então, para responder aquela pergunta que as pessoas sempre fazem para a gente, né? Quem é que ganha? Quem é que ganhou? Quem está ganhando com a saída de Gomide? Num primeiro momento, todos os candidatos ganham. Concordo. Concordo. Sim. Todos ganham com a saída dele, não é isso? Porque aumenta a possibilidade. A gente tinha até então um candidato forte de oposição que foi prefeito 2 vezes e teve recorde de votos na cidade, e o prefeito que tem a administração dele acontecendo nesse momento, tem um desgaste natural, mas é aquele que está com a máquina na mão e tem a possibilidade de angariar um grande número de partidos, e todos os outros. Agora não, agora a gente tem o prefeito ali e todos os outros, né? Então todo mundo vai querer sentar na janela, né? No primeiro escrutínio, né, todo mundo ganha. No segundo escrutínio, digamos assim, obviamente a candidatura do prefeito Roberto Naves é uma candidatura que se coloca agora como talvez a mais forte, não é? Dentre todas, seria considerada, até pelo grupo que se reuniu em torno a mais dessa forte, candidatura, assim. é a mais forte, não é?
e abrir uma possibilidade até para alguns, Lucivan, que talvez nem pensassem em ser candidato. Só, peraí, sem o Gomide, eu já vou repensar minha posição. Ô, Orivaldo, tem um fato que chama atenção. É claro que analisando, ainda faltam não sei quantos meses para a eleição, que a gente não sabe nem a data ainda, e é claro, é muito precoce a gente falar quem vai para o segundo turno. Mas vamos lá, colocando uma hipótese, se fosse Roberto Naves e Antônio Gomide. Vamos lá, fazer esse cenário. Tudo indica que esses pré-candidatos aí, Bragança, Edson Tavares, Márcio Correia, até mesmo Valeriano Filho, Zé de Lima, Humberto Evangelista, eles com seus partidos, normalmente eles estariam apoiando quem no segundo turno? Roberto Naves. Porque, se fosse a disputa a Roberto Naves e Antônio Gomide. Aí é que está o detalhe. Vamos lá agora fazer um outro cenário. Roberto Naves, nós estamos colocando Roberto Naves no segundo turno porque hoje ele é o favorito. Mas vamos colocar lá Roberto Naves e Márcio Correia, por exemplo. Aí eu acho que já inverte. Todos esses pré-candidatos que eu citei agora aqui, a tendência é de apoio no segundo turno a Márcio Correia, ou a Valeriana Abreu, ou a João Gomes, sei lá. Eu acredito que eles não estariam indo para o lado do prefeito, o que pode prejudicar. Então o prefeito tem que trabalhar muito para, se não conseguir vencer no primeiro turno, vai ter uma votação bem expressiva, perto de 50%. Você acha que elas não votariam pensando em quê, Lucivan? No desgaste, talvez? No desgaste do prefeito, que até é natural por ele estar comandando no desgaste do administrador, né? Não é questão isso, de nome aqui, não é pessoal. Não, até porque... Você acha que é isso? Então? Eu acho que é isso. É isso que acontece. Eu acho que muda aí. No segundo turno, não apoiaria o Antônio Gomide, mas sem o Antônio Gomide, eu acho que esses partidos aí não devem apoiar Roberto Naves no segundo turno. Com a presença de Gomide, havia uma certeza, né, entre aspas, de que a eleição iria para um segundo turno. Agora, alguns já começam a analisar que a eleição pode ser decidida em primeiro turno. Vocês eu não veem acredito, isso? eu não acredito. Uma eleição decidida em primeiro turno, nessa atual conformação que ganhou aí? Pelo número de candidatos, eu também acho que não. E assim, pela capacidade de mobilização que a gente vê nesse momento, eu acho que a eleição tende para ir para o segundo turno. Porque a gente considera o PT disputando e tendo um eleitorado dele que é uma margem que começa também com um piso de votos, e todos esses que estão se apresentando aí, eu acho que não dá para ir, a não ser que seja uma situação surpreendente. Está muito recente ainda, que é o principal fato ocorrido nas eleições lá foi a desistência de Gomide. Então, mas está muito, muito cedo ainda para a gente saber qual o posicionamento do eleitorado. Quem é que vai se beneficiar com essa saída de Antônio Gomide? É Márcio Correia, João Gomes, o próprio João Gomes, o Valeriano Abreu, Zé de Lima, ou o próprio PT? Não sei. Então, a gente vive uma situação que é a pandemia, né? Que pode mexer com o cenário eleitoral. Ela está colocando uma cortina, né, em cima da... Você não consegue... sabe aquela cortina meio escura, mas dá para você ver um pouquinho do outro lado, mas não consegue enxergar direito? A pandemia, eu acho que ela no quadro político, ela colocou essa cortina aqui. Você consegue enxergar alguma coisinha lá do outro lado, mas ainda não dá para enxergar direito e dizer, poxa, é isso aqui. Né? Agora, eu concordo com o Lucivan também, ô Marcos, nesse aspecto, né, de que, primeiro, com a saída do Gomide, todos vão buscar, todos ganham no primeiro momento. Não é? Cada um vai beliscar um pouquinho. Eu acredito que, de uma maneira um pouco mais forte, ganha a eventual candidatura de Roberto Naves. Porque ele também pega um pouco desse eleitorado. Até porque ele era um favorito até para chegar no segundo turno. Sim. Sem o principal adversário, obviamente que ele cresce, na minha opinião, cresce um pouco mais. Agora, não dá para você, como o Luciano colocou, mensurar. Esse aqui vai ganhar isso, esse aqui vai ganhar 10%, esse aqui vai ganhar 15%, esse aqui vai ganhar 30%, esse aqui ganha mais, esse aqui ganha menos. Não dá para você fazer essa mensuração ainda. Não se sabe nem como vai reagir, por exemplo, o próprio PT. Com a saída de Gomide e a entrada de Geli. Ainda não se sabe como é que vai ser o comportamento do eleitor, né? Do PT talvez a gente imagine, mas daquele eleitor que era o eleitor que gravitava em torno de Gomide, mas que não era simpático, digamos assim, ao PT. Então ainda é muito cedo mesmo para fazer uma análise. Eu avalio um pouco em relação ao segundo turno o fisiologismo também. Se tiver uma virada e aquele candidato que tiver assim com uma consolidação e caminho, sabe aquela escalada que a gente sabe, o cara vira com a chance de angariar mais votos. E aí tem pesquisa diária sendo feita,
tem alguns desses que a gente conhece bem de outros carnavais que vão para a expectativa de poder. Isso já aconteceu antes, muito. Isso está acontecendo e vai acontecer agora. E isso vai continuar acontecendo pro resto da vida. O resto da vida, mas é mais ou menos dessa forma. É por aí. Agora tem um fato de chamar atenção que a professora Geri disse que vai procurar o MDB. Ela disse que não desistiu do MDB, não. O MDB participar da majoritária. Indicaram o vice do PT. Ela disse que só não conversa por determinação nacional com o PSDB, com o PSL e com o Democratas. O restante, inclusive, ela disse que nos próximos dias, assim que oficializar o nome dela no dia 5 de julho como pré-candidata oficial do PT, ela disse que vai conversar e vai atrás do MDB. Eu acho muito difícil, porque eu acho que o Márcio Correia, a decisão dele é de ser candidato mesmo. Então vamos deixar a poeira baixar um pouquinho, que aí vai clarear um pouquinho mais, para que a gente possa fazer uma avaliação mais precisa de quem ganhou, de quem perdeu. Isso, justamente. Não é? Bom, para a gente fechar aqui a nossa programação, você citou o Democratas aí agora há pouco, Lucivan. Uma outra situação que mexeu com o mundo político da cidade foi, alguns dias atrás, a licença do Dr. Hélio Lopes, advogado, né, da cidade, que deixou a presidência da APAI, se licenciou da presidência da APAI. Ele se filiou ao Democratas durante a janela eleitoral, e o nome dele foi colocado como uma possibilidade do Democratas de Anápolis para ser candidato a vice em alguma chapa ou ser candidato a prefeito. Mas o Democratas, Lucivan, já bateu o martelo essa semana, disse que não, que a parceria do Democratas com o PP do prefeito Roberto Naves está consolidada. O que mais me chamou a atenção foi a decisão veio, pelo menos o anúncio, né, feito pelo presidente do partido, Carlos César Toledo, foi um dia após o governador vir a Anápolis, né? Que teve um encontro com o prefeito, os dois bateram papo de forma reservada. Eu acho que teve alguma coisa nisso aí também, viu, Oswaldo? O prefeito chamou para o governador e falou: governador, que parceria que é essa, né? Vamos dar um jeitinho. E aí o Carlos Sérgio anunciou que fecha mesmo o Democratas com o PP e com o nome de Márcio Correia, de Márcio Cândido. Márcio Cândido. Segundo eles, o nome do DEM para indicar ao prefeito Roberto Naves continua sendo de Márcio Cândido. Ou seja, é aquilo que a gente falou aqui 300 mil vezes. Quem manda no Democratas chama-se Ronaldo Caiado. Diretório de Anápolis, historicamente, foi fiel a Ronaldo Caiado. Isso não é segredo para ninguém, né? Ronaldo Caiado fechou com o prefeito lá atrás, sempre disse que a palavra é dele. A palavra dele, o que ele diz, vale como documento. Então, foi um ensaio que a gente teve aqui na cidade de uma rebeldia que durou o prazo do governador dizer não, é assim e vai ser assim. E concorda também que muito que se falou sobre uma possível candidatura do Dr. Hélio Lopes foi falado nos bastidores, quer dizer, oficialmente o Democratas não tinha se manifestado. Agora, a primeira manifestação oficial é para dizer que está consolidada a aliança democrata. Teve sim, uma repercussão dentro do partido. O próprio partido conversava nos bastidores. Muitas pessoas eram até simpáticas a essa posição. O Dr. Hélio sai candidato a prefeito. Pessoas do DEM. Mas existe esse compromisso daquilo que eu falei alguns dias atrás. Ronaldo Caiado pode ter o defeito que for. Você pode não gostar dele como administrador, arrogante, não sei o quê. Mas ele é homem de palavra. Sempre dá a palavra e ele cumpre. E é o que você está fazendo. Ele deu a palavra a Márcio Cândido. Vem pro DEM que você vai ser o nosso candidato ali. E assim com o prefeito Roberto Naves da mesma forma. E também, com todo respeito ao governador, o governador tem uma dívida muito grande com o prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves, quando o governador precisou dele aqui em Anápolis, o prefeito Roberto Naves segurou a onda, ajudou essa questão da Santiago e tantos outros. Então não era agora, eu acredito, que o governador ia abandonar o prefeito, né? Inclusive na pandemia, né? Quer dizer, o prefeito foi um dos aliados de primeira hora do governador Ronaldo Caiado. Naquele início, inclusive, quando se trabalhou o primeiro isolamento aqui em Goiás, em Anápolis, e até hoje, o trabalho deles é um trabalho afinado, né? O prefeito ele sempre emite os seus decretos aqui, depois que o governador estabelece os decretos do Estado de Goiás. Essa movimentação também pode ter sido uma tentativa do Democratas da cidade emplacar um nome no primeiro escalão? E existe uma expectativa do DEM ser indicado para assumir a Secretaria de Meio Ambiente, que foi o Erivaldo Mariano. Aqui em Anápolis. O Erivaldo Mariano acabou de desistir, né? Segundo ele, alegando questão de doença, questão pessoal, deixou a secretaria, não tem secretário hoje. E fala-se em dois nomes, no Fabrício Lopes da Luz e também no Odilon Oliveira. Só que aí tem outro detalhe, o PSB, que sempre comanda essa pasta nessa administração, Jadson Charles, quer indicar um nome também, e que não seja do Democrata, que seja do PSB. E o primeiro escalão do Estado? O doutor Hélio Lopes, ele pode até não confirmar, mas a minha fonte é bem segura, ele foi convidado para assumir a presidência do IPASGO,
Só que disse não quer. Deve voltar a continuar aqui mesmo à frente da PAS. O convite foi feito para assumir a presidente do PAS, mas ele não aceitou. Em relação à questão da Secretaria do Meio Ambiente aqui em Anápolis, eu acho que o vereador Jackson Charles, ele primeiro, é de partido e é um aliado de primeira hora do prefeito Roberto Naves. Então, não acredito também que mesmo que toda essa vai se haver habilidade na negociação em relação a isso. O vereador Jackson Charles, embora busque defender o seu partido, ele certamente não vai criar resistências, acredito, né? Não vai criar resistências que prejudique uma negociação do prefeito Roberto Naves com uma outra sigla partidária, mas eu acredito que num primeiro momento o compromisso da secretaria é com o PSB. Fabrício é próximo do Jackson ou não? E são dois nomes interessantes. Não, mas o Fabrício seria próximo do Fabrício Jackson Lopes. e muito próximo do Cacá e também do Carlos César Toledo. Eu tenho certeza, se você perguntar ao Carlos César Toledo, pode ser que ele publicamente não, mas se for para o Carlos César escolher entre um dos dois, ele vai indicar o Fabrício. Pode ter certeza disso. Agora, a decisão final, a caneta é com o prefeito Roberto Naves. Sim. Para bater o martelo, então, democratas e PP caminham juntos nas eleições. Né? Isso ficou sacramentado agora, apaziguaram os ânimos, havia uma desconfiança de que o Democratas pudesse estar rachado em Anápolis. O Cacá disse que não tem racha na cidade, o Democratas está coeso, e inclusive ele falou o seguinte, que o Democratas referendou o nome de Márcio Franco. E é bom a fala dessa do Carlos César, porque baixa também as asinhas dos outros partidos. Porque quando falou-se que o nome do vice não seria de Márcio Cando, alguns outros partidos, mas então se for Márcio Cando, tá tudo ok para nós. Agora, se for para indicar, nós temos nome para indicar também. A propósito, né, o Márcio Cando. Eu ia falar isso, a nota bacana. Já está em casa. Fala, né? Marquinhos. Eu ia falar, eu ia tomar sua fala. Pô. Já está em casa, até vamos colocar a fotinha aí que ele tirou aí na saída lá do Norma. Tá com Covid, Bacana. né? Um recuperado aí da Covid-19. Eu acho que nessa figura do Márcio, a gente comemora aqui a todos aqueles que têm vencido a doença. Não é? Eu acho que a gente está usando aqui como símbolo, mas a nossa satisfação, assim como nós demonstramos aqui em relação ao Márcio, de todas aquelas pessoas que passaram pela mesma situação bacana, né, de sair de vencer a doença, de deixar o hospital e voltar para casa. Não é? Da mesma forma como nós lamentamos muito, e nós já falamos disso aqui no programa várias vezes, lamentamos muito os óbitos, que até a gravação desse programa eram 15 aqui na cidade, os nossos sentimentos às famílias, a gente lamenta muito isso, é um prejuízo, né, assim, que vai ficar nesse processo eterno, todo, né? Eterno, né, a gente, queira ou não, a gente vai sair perdendo, né, desse processo, porque cada morte, se fosse uma morte só, a gente já estaria perdendo, mas a gente sabe que tudo está sendo feito para evitar essas mortes e para que mais pessoas passem pela mesma situação que o vice-prefeito Márcio Cando passou agora, deixando o hospital. Não é? Isso aí. Torcendo para todo mundo, para que tudo dê certo, que a gente possa superar esse momento sem mais dificuldades. Vamos embora? Bora. E aí, como é que o pessoal faz para... É interessante você falar aqui, Márcio, é importante as pessoas, além delas se cadastrarem lá na nossa página, né, elas também repercutirem, né, de incentivarem, distribuir o link para outras pessoas. Sim, né? compartilhar, além de você se inscrever, você ativa as notificações para receber toda a atualização e compartilhe, porque aí você ajuda a gente a fazer o jornalismo que a gente quer fazer aqui no Poder Político. E para fechar, Lucivan, só para agradecer o pessoal que participou da nossa live, né? Verdade, várias pessoas estiveram conosco, né? Tava na nossa Obrigado live. a todos vocês. Foi bacana, o pessoal da live aqui, nossos parceiros. Um abraço a todos que participaram da nossa live. Aproveitar esse espaço aqui para agradecer vocês também. Um abraço para você. A gente volta na semana que vem com outro Poder Político. Valeu!